Olá, eu sou Rosana, pastora e psicanalista, e nós estamos aqui falando sobre a alma em cura, de dentro para fora. Como o Senhor ele aborda, como a palavra de Deus aborda sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos relacionamentos. E hoje eu quero falar sobre a rejeição dentro de mim. A rejeição é algo comum em alguma fase das nossas vidas, ou às vezes até contínua na nossa, que vai contaminando a nossa identidade e vai alterando o nosso comportamento. Você é alguém que reconhece sentimentos ou pensamentos de rejeição? Existem ambientes onde você se sente mais confrontado, onde você não se sente tão aceito, onde você gostaria de ser mais amado, mais afirmado. Você identifica em você comportamentos na tentativa de agradar pessoas, de buscar elogios, de buscar validação. Talvez você até já se prejudicou, já se anulou para que o outro pudesse te notar, para que o outro pudesse te elogiar. Nós vemos que a rejeição ela provoca dentro de nós comportamentos que muitas vezes nos prejudicam e que muitas vezes por causa de rejeições nós tomamos atitudes precipitadas. E eu quero falar com você a palavra em 1 Samuel 16:1, onde fala também de duas formas de rejeição. A palavra diz que Saul ele foi escolhido pelo Senhor por causa do clamor do povo em ter um líder. E ali diz que ele era um homem notável, um homem de guerra, um homem forte, um homem de ótima estatura. Então, quando ele foi escolhido, isso trouxe alegria ao coração dele, mas também uma busca excessiva de ser aprovado pelo povo. E mediante disso, Saul tomou muitas decisões, muitos erros foram cometidos no seu governo e a desobediência afetou a intimidade que ele tinha com Deus. Foi passando-se o tempo e ele já não ouvia mais o Senhor. E ele começou, ao mesmo tempo que ele tentava continuar sendo aprovado pelo povo, ele começou a ferir princípios. A palavra diz que ele começou a buscar encantadores, mágicos, para que pudesse ter respostas acerca de decisões que ele deveria ter. E aí chegou o tempo que o Senhor comunicou ao profeta Samuel que, olha, eu rejeitei Saul, por causa do seu comportamento e por causa do seu coração, e eu vou levantar outro rei. E isso foi desastroso para a alma de Saul, porque o resultado dele foi morte. Ele não se arrependeu, ele não se quebrantou, ele não buscou mudança e, consequentemente, ele foi morto literalmente em uma atitude precipitada de salvar a sua imagem, de salvar a sua integridade, visando muito mais o que os outros iriam pensar ou aquilo que de fato estava dentro do coração dele. A rejeição é algo que provoca atitudes dentro de nós, mas nós vemos ao mesmo tempo que o Senhor ele também comunica que já existia o outro escolhido, que era Davi. Então, Samuel ele vai de encontro ali à casa de Jessé, e ali Jessé tinha muitos filhos, e a maioria dos seus filhos eram filhos preparados para guerras, homens fortes, homens valentes, e Samuel vai ali e comunica que ali estava o futuro rei, ali estava o escolhido do Senhor. E a palavra diz que Jessé ele se alegra muito e ele começa a apresentar os seus filhos até que Samuel confirme se é ou não aquele o escolhido do Senhor. E é tão interessante que ele apresenta todos os seus filhos, menos Davi. E depois Samuel questiona, esses aí não são os escolhidos. Ainda existe outro filho para você me apresentar? E nós vemos na palavra que ele esqueceu Davi. Na verdade, ele rejeitou Davi, porque Davi não era o mais aparente, não tinha bela aparência, não tinha força, não era naturalmente o mais escolhido. Nós vemos também que Davi sofreu um tipo de rejeição, mas nós vemos ao decorrer da história que Davi ele tinha um outro coração, que Davi tinha um outro comportamento, e é daí que sai uma frase, um versículo muito conhecido, que Deus
ele não olha a aparência como o homem olha, mas Deus, ele vê o coração. Pessoas rejeitadas frequentemente desenvolvem máscaras, porque no anseio de agradar, elas começam a alterar o comportamento, elas começam a dar sinais de ferida de rejeição. E existe também pessoas que já têm até o complexo de rejeição, onde existem tantas marcas dentro dela que ela se perde em saber quem é ela, quem é a sua identidade. E eu quero falar com você sobre alguns sinais de rejeição, que principalmente é a necessidade de aprovação das pessoas, o medo de desagradar, o medo de que as pessoas não gostem das suas atitudes ou que não gostem dele, dificuldade de impor limites, muitas vezes dificuldade de dizer não, não posso, não irei, não estarei, não posso te ajudar nesse momento, pela dificuldade de não se sentir aceito. Então, muitas vezes, essa pessoa é a pessoa que mais serve, é a pessoa que mais ajuda, é a pessoa que está em todo o tempo, em todos os ambientes, servindo, ajudando, fazendo todas as coisas necessárias. Mas a motivação do coração é uma necessidade de se sentir aceita, é uma necessidade de se sentir amado. Então, muitas vezes ela tem dificuldade de colocar limites, às vezes ela se prejudica financeiramente, às vezes ela se prejudica na saúde, no seu tempo. Talvez é uma pessoa que às vezes chega um momento da vida que não tem mais vida própria, porque ela vive em função do outro, ela vive em função de salvar o outro, de agradar o outro, e enquanto isso, ela está se perdendo no processo. Vai chegando o tempo que ela nem sabe mais quem sou eu, o que eu gosto de fazer e para onde eu desejo ir, porque chega um tempo que às vezes ela gosta de algo, mas se as pessoas daquele meio gostam de outra coisa, ela se modula. Então, muitas vezes ela faz coisas que não o agradam na sua essência e não faz parte da sua essência, mas tudo isso por causa de uma ferida da rejeição. Você já foi essa pessoa, ou você já viu essa pessoa que se parece como aquele animal que é o camaleão? Ele se molda pelo ambiente. Então, conforme o ambiente, se é um ambiente, por exemplo, se é um ambiente onde as pessoas são arrogantes, onde as pessoas talvez estão bebendo ou estão falando de uma forma diferente, a pessoa se modula, ela se torna daquele jeito, daquela forma, para se tornar alguém agradável. Da mesma forma, se ela vai para outro ambiente que é diferente, talvez da sua cultura, ela também se molda. Parece que são várias pessoas dentro de si, mas na verdade são máscaras que ela vai colocando para ser aceito. Atitudes de servir para ouvir um elogio, atitudes de servir para ouvir parabéns, você foi muito bem, parabéns, aquilo que você faz é o melhor. Às vezes ela serve, ela dá um presente, ela faz uma comida e ela fica esperando aquele elogio. E se não vem, ela força aquele elogio e às vezes ela até se diminui, mas para forçar com que o outro possa alcançar o ego dela e dizer, não, você é melhor, você faz muito bem, quem dera, né? Quem seria de nós se não fosse você? Então são formas de alimentar o seu sentimento de rejeição, principalmente quando isso não acontece, porque a rejeição é como um túnel sem fundo, é como se é um vazio, é uma carência que não tem fim. Mesmo que ela receba aquele agrado, mesmo que ela receba aquele elogio, amanhã provavelmente ela vai estar desencadeando o mesmo comportamento para que continue suprindo aquela necessidade de agradar. Nós vemos também pessoas que às vezes elas apelam até para um lado negativo
que é o lado de excesso de doença, ou pessoas que ficam nervosas, pessoas que chegam no ambiente e querem falar mais alto do que as outras, querem chamar atenção, que são mais agressivas, que querem ditar a última palavra, pessoas que já chegam querendo mandar em todo mundo, ou pessoas que simulam estar doentes, simulam estar passando mal, que é já ao lado do vitimismo, em busca dessa atenção. São formas erradas, são formas negativas que a pessoa vai fazendo e ela vai afastando, na verdade, as pessoas dessa forma, mas ela não se conscientiza disso. E aí ela vai continuando esse padrão de comportamento. Existem também uns dos sinais que é uma sensibilidade extrema a críticas. É uma pessoa que não aceita críticas ou não aceita ser pontuada. Ela não aceita se ela ouve algo sobre ela que ela não agrada. Ela não dá liberdade para um feedback. E se às vezes as pessoas falam algo talvez que não foi intencional, que não foi no sentido de humilhar, mas tudo ela leva para o outro lado. Com tudo ela se ofende. E às vezes nem é com relação a ela e ela já está se sentindo ofendida. Ela já fala, não, eu vou sair daqui do ambiente, tudo bem, se eu não estou agradando, eu que tenho que dar licença. E às vezes pessoas que postam muitas frases nas mídias sociais, mas é na verdade uma tentativa de chamar atenção, uma tentativa que alguém procure ela para saber o que está acontecendo, mas ela não ouve. Ela não aceita se algo for diferente da opinião dela. Então, são coisas que vai prejudicando, e nós sabemos, a ciência diz que todo o homem, ele tem necessidade de ser amado e de ser aceito. Todo homem, ele já nasce com esse sentimento de pertencer a algum ambiente, ao sentimento de estar em algum lugar, e ali ele ser validado, e ali ele ter a sua identidade afirmada. Nós vemos que o primeiro ambiente onde a criança ela nasce e ela quer ser aceita, ela quer ser validada, naturalmente começa dentro do seu âmbito familiar. Todo bebê, ele já nasce com um sentimento de afetividade. Por isso que muitas vezes quando o bebê está chorando, a mãe abraça, a mãe coloca perto. O momento até mesmo do amamentar é o momento onde a criança ela se acalma, onde ela não sente aquele berço vazio, ela não sente aquele lugar frio, porque o útero é quente, o útero é aquecido. Então, quando a mãe ou quando o pai tem aqueles momentos de carinho, de afetividade, aquele bebê ele se sente amado, ele sente um conforto, ele sente uma proteção. Então, existem ambientes ali que aquela criança, ela vai mapeando como ela é atendida, como ela é tratada, né? Se ela é celebrada nos primeiros anos, a primeira vez que o bebê começa a andar, é importante ter essas celebrações nos primeiros passos, nos primeiros progressos, registros com fotos, com vídeos, conversas, músicas. Tudo isso são formas dessa criança se sentir amada, se sentir que aquele ambiente ela é bem-vinda. Mas existem experiências, nós sabemos que não são todos os lares que são funcionais. Então, algumas experiências de abandono materno, abandono paterno, que nós vemos principalmente na maioria dos lares, se são ambientes de excessos, por exemplo, excesso de escassez, excesso de pobreza, se essa criança ela já nasceu num ambiente onde já tinha 8 filhos, 7 filhos, muitos filhos, é um ambiente de escassez, é um ambiente onde os pais não conseguem dar o mesmo nível de atenção para todos. É um ambiente que às vezes falta o básico, falta o alimento, falta palavras de afetividade, falta abraço, falta carinho. Muitas vezes, até nos tempos antigos, os filhos já começavam até a trabalhar desde pequeno para ajudar nas necessidades básicas da família e não eram atendidos
né? Os pais eles davam aquilo que eles recebiam. Então os pais eles não tinham esses hábitos de perguntar aquilo que o filho sonhava, aquilo que o filho queria, aquilo que o filho desejava. Muitas vezes os filhos eram como se fossem objetos e objetos de trabalho para ajudar no ganho da família. Às vezes, se essa criança ela já veio de um lugar onde a rotina era agitada, onde ela não tinha atenção, então ela já nasce, ela já cresce com marcas dentro dela, com traumas dentro dela, com sentimento: eu não fui querida, eu não fui desejada. Infelizmente, tem pais que não têm sabedoria e falam para os seus filhos que ele não foi desejado, que ele foi fruto de um abuso, que quando ele veio, ele trouxe pobreza à família, quando ele chegou, trouxe doença à família, por causa dele, muitas coisas tiveram que ser mudadas, e isso às vezes transmitido de forma negativa. Então faz com que essa criança, e ele vai se tornando um adulto, mas com esse sentimento: se no meu lar eu não fui amado, eu não fui querido, eu não fui desejado, ele acaba transferindo esse sentimento para os seus próximos relacionamentos. Então, muitas vezes as pessoas começam a buscar em outras aquilo que elas não foram supridas na sua infância. Elas começam a buscar em circunstâncias uma forma de atenção. Ela não olha para dentro de si e vê ou acredita no seu potencial. Então ela fica esperando inconscientemente que esse pai ou essa mãe vai se manifestar no seu pastor, no seu líder, no seu patrão. E nós sabemos que todas as pessoas são imperfeitas, que vai haver algum momento da sua vida que você vai ser frustrado, vai haver algum momento da sua vida que as pessoas não vão te valorizar, não vão te notar. Mas quando nós temos uma identidade curada, nós não nos prendemos a isso. Mas quando nós somos marcados pela ferida, nós estamos buscando constantemente para que isso venha nos validar. Nós vemos ali em Davi uma figura de um homem curado, era um jovem, era um adolescente, mas quando ele foi lembrado, ele foi chamado pelo seu pai, ele correspondeu ao chamado do Senhor. Ele não observou se a família não celebrou, se a família esqueceu dele. Ele correspondeu ao coração de Deus, ele se dispôs ao chamado do Senhor. Ele não apresentou a sua ferida ao Senhor, mas ele valorizou aquele chamado de Deus. E a palavra fala que ele era alguém que buscava intimidade constante com o Senhor, que ele se prontificava a cumprir o propósito. Ele não colocava a rejeição, a dor, a mágoa como uma prioridade. Pelo contrário, ele foi um homem muito firme naquilo que o Senhor comunicou acerca daquilo que ele deveria fazer. E não é por acaso que a palavra diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um dos homens que foram mais bem-sucedidos, homem de guerra, um homem que levantou, começou a levantar o templo de adoração ao Senhor. Então foi um homem que teve muitos salmos, era um adorador. E literalmente nós vemos que Davi foi um homem de Deus, porque a sua identidade estava firmada no Senhor. E quando a nossa identidade ela está firmada no Senhor, mesmo que nós venhamos passar por rejeições, experiências de rejeições, em ambientes ou nos relacionamentos, nós sabemos que a palavra do Senhor é a palavra final, é a última palavra que vai ditar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor até em Salmos fala que se o meu pai, existem umas versões que falam se meu pai ou se a minha mãe, algumas falam se a minha mãe se esquecer, o Senhor se esquecer de mim, o Senhor não esquecerá. Então, se o seu pai ou a sua mãe se esquecer de você, se houver momentos que as pessoas não reconhecerem o seu valor, ou se houver momentos que você se sentir ou for confrontado em entender qual é a sua verdadeira identidade, saiba, o Senhor ele não se esquece de você. O Senhor ele está te ajudando, ele está te impulsionando. A palavra do Senhor, ela é um incentivo para a sua cura e para a sua transformação.
para que você seja o primeiro a se aceitar, para que você seja o primeiro a olhar para dentro de você e reconhecer valores que você tem. Eu quero deixar aqui uma pergunta de reflexão para você. Quais são os valores que você tem? Quais são aquilo que você olha para dentro de você, que você vê? Isso eu sou bom, isso eu faço bem. Porque são coisas que precisam estar afirmadas dentro de você. Você tem que ser o primeiro a reconhecer os seus valores, os seus talentos e o seu potencial. Porque se as pessoas te elogiarem, que isso seja consequência daquilo que você já enxerga dentro de você. Porque vai haver momentos que você vai literalmente estar sozinho, se sentir sozinho. Vai haver momentos que as pessoas não vão te afirmar tanto da forma como você gostaria. Mas se a sua identidade ela está firmada naquilo que o Senhor diz ao seu respeito, você passa a ser uma pessoa agradável, você passa a ser uma pessoa que elogia os outros, você passa a ser uma pessoa que acrescenta nos ambientes onde você está, você passa a ser uma pessoa não dominada pela mágoa, pela ofensa, você entende que cada um tem o seu valor e você reconhece o seu valor. Esse é o desejo do meu coração e com esse vídeo eu quero te pedir que você esteja curtindo e compartilhando essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Existem pessoas que estão tão feridas que elas estão até enfermas do corpo por tanta rejeição, por tantas marcas que elas carregaram até aqui e não estavam conseguindo desvencilhar delas. Eu quero declarar que você pode ser livre, você pode liberar o perdão, liberar essas pessoas no seu coração e se liberar para ser feliz, para viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Vamos orar agora? Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que nós fomos escolhidos pelo Senhor, que o Senhor, pela graça, o Senhor nos aceitou, que o Senhor está olhando para nós, que o Senhor não se esquece de nós. Então, em nome de Jesus, eu declaro que aquele que está nos ouvindo seja livre agora, seja liberto agora. Eu declaro que pessoas que foram feridas, liberem o perdão agora em nome de Jesus, daqueles que foram acusadores, daqueles que o rejeitaram, talvez de pai, de mãe, de irmãos, de circunstâncias onde essa pessoa não se sentiu aceita e ela entrou nesse lugar de escravidão. Mas agora ela pode entender que ela pode ser livre, livre para ser aceita, livre para ser amada, livre para se relacionar com as pessoas de uma forma saudável, de uma forma onde há paz, onde há maturidade, onde há crescimento, onde há relacionamento. E que se houver momentos onde ela se sentir solidão, onde ela se sentir isolada, onde ela se sentir sozinha, ela saiba que o Senhor está com ela o tempo todo. O Senhor é a nossa força e com o Senhor nós iremos além, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, continue aqui e se você não assistiu os episódios anteriores, eu te convido, esteja aqui vendo tantos vídeos que são edificação e transformação para a sua vida. Um abraço.